Senhoras e senhores, boa tarde. Para compor a próxima mesa, Direitos do Paciente, Obstáculos e Possibilidades, convidamos José Roque Jungues, filósofo, mestre em Teologia pela Universidade Católica do Chile e doutor em Teologia Moral pela Universidade Gregoriana de Roma, professor de Bioética e de Saúde Coletiva nos cursos de graduação Unicinos, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicinos, membro efetivo do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição. Por favor. Luiz Ziegelmann, médico, psiquiatra social e grupoterapeuta, com mestrado em Psicologia pela PUC-RS. Tiago Rocha da Cunha, graduado em Biomedicina, doutor e pós-doutor em Bioética pela Universidade de Brasília, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioética da PUC Paraná, professor convidado do Programa de Doutorado em Humanidades da Universidade Católica de Moçambique, diretor da Sociedade Brasileira de Bioética, membro do Comitê Assessor para a Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco. Arthur Regis, advogado, doutor em bioética e professor universitário, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética do Distrito Federal e membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Distrito Federal. Para a coordenação desta mesa, convidamos Sérgio Sirena, médico geral comunitário, doutor em medicina geriátrica, coordenador de pesquisa da Gerência de Ensino e Pesquisa do GHC. Com a palavra, Sérgio Sirena. Olá, boa tarde a todos. Prazer dividir com vocês um evento tão rico e que a gente sai com novas perspectivas para pensar sobre a vida e sobre questões tão essenciais. O nosso tema é obstáculo e possibilidades. Eu, como otimista incurável, vou falar um pouquinho só de possibilidades e vou falar como testemunha, né, de um projeto, de uma ideia, de uma criação que culminou com esse encontro, que foi a união de pessoas que começaram a pensar esse assunto há muitos anos atrás, numa instituição que é muito rica e muito generosa na possibilidade de fazer com que a gente possa reunir elementos para construir uma coisa maior. Estou falando da iniciativa que, sem ser injusto, pode ser personalizada no Dr. Rogério Amoretti, que começou a juntar pessoas e dar um corpo chamado Comitê de Bioética, e que teve ajuda de várias instâncias, a direção do hospital, a comunidade interna, outras subcomissões, enfim. Acho que eu pude testemunhar o crescimento de um sentimento que acabou se materializando. Tudo que a gente pode imaginar que uma lei pode ser poderosa. Vai para a história, acho que nós vamos ainda colher muitos frutos dessa iniciativa. Então, também um momento de celebração e queria parabenizar o Amoretti e a todos que ele conseguiu unir nessa ideia, sem nominá-los, né? Sem mais delongas, vamos começar. Pela ordem aqui, vamos começar com o professor José. Pode ser, Roque?
Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, quero agradecer ao Rogério Amoretti por essa possibilidade e por ter me convidado a participar do Comitê de Bioética do Conceição, apesar de que nesses últimos tempos, por outros ofícios, não me deu muito tempo de estar lá, mas sempre que eu fui, foram reuniões muito significativas e de uma discussão de alto nível. Então, aprendi muito lá. Como eu me lembro que eu comecei a bioética com o grupo de ética e pesquisa lá em Minas Gerais, com o Dirceu, lá no Clínicas da Federal de Minas Gerais, lá que eu comecei. Agora eu estou aqui no Conceição. E foram muito ricas essas reflexões. Me foi pedido que eu falasse já um tema mais, eu diria, teórico, não tanto como os anteriores, que eram mais práticos, como a biopolítica e o biopoder incidem na questão dos direitos dos pacientes. A primeira coisa que eu tenho que, ao menos, lembrar, de onde é que vem essa questão do biopoder e da biopolítica, o que significa isso? Isso vem de Foucault, que ele disse que, nos tempos modernos, o poder deixou de se interessar por dominar territórios e começou a querer controlar populações. E ele analisa muito bem essa passagem do domínio de territórios para controle de populações. E aí, a saúde pública, a medicina social, ocupou um lugar bem importante lá no século XIX, justamente no final do século XVIII também, de controlar essa população. Controlar a população, porque a população começou a ser uma ameaça, digamos assim, população urbana principalmente. E aí o biopoder foi um modo do Estado controlar essa população. E controlar essa população significa também fazê-la produzir. Foucault disse que quando o poder dominava território, o poder fazia morrer e deixava viver. Fazia morrer e deixava viver. Com a gestão da vida, que é quando se controla a população, o Estado não é que faz morrer e deixa viver, mas faz viver e deixa morrer. E faz viver por quê? Porque a população tem que ser produtiva. Por isso que Foucault diz, é muito interessante, diz Foucault, que a medicina social nasceu no início do capitalismo, que parece uma contradição, que no início do capitalismo seja o início também da medicina social. Mas aí ele explica por quê. Porque o problema era que essa população, por isso o controle da população, tinha que ser produtiva. Então, o interesse pela sua saúde dessa população e controlá-la, discipliná-la, normatizá-la, é para que ela seja produtiva. Por isso, se explica que no início do capitalismo a medicina social surgisse. E isso é biopoder. Biopoder é gestão da vida. Nos tempos modernos houve gestão da vida. Isso é biopoder. E ela se desenvolve por dinâmicas biopolíticas. E aí vem o que isso tem a ver com direitos do paciente. Vamos chegar lá. Porque também, o que eu quero falar, as transformações que aconteceram no capitalismo. Eu acho que isso é muito importante para entender, já que a medicina social está no início do capitalismo também, esse capitalismo que sempre foi explorador, sempre quis mais-valia, mas esse capitalismo ele foi assumindo sempre novas formas de exploração. Eu diria lá no início, formas muito toscas de exploração do trabalho humano através de muitas horas de trabalho, 18 horas. Hoje, essa exploração é muito mais sofisticada, por isso que ela é muito mais perigosa, porque ela é muito mais sofisticada, porque ela não é mais tosca como era antes. Não se trata mais, eu diria, de explorar a força, o músculo do trabalhador, isso continua, evidentemente,
Mas hoje se trata de explorar uma coisa muito mais sofisticada, a subjetividade das pessoas. Isso que é explorado. A mais-valia vem mais da exploração da subjetividade do que tanto da força bruta do trabalho. Quer dizer, eu diria, a exploração não é mais tanto no chão de fábrica, mas é no espaço urbano e, eu diria, no celular. Lá que é o lugar em que se explora a subjetividade. E isso veio por essas transformações primeiras do capitalismo, que o capitalismo, na forma atual, ele não é mais industrial, mas é financeiro. Isso todos nós já sabemos. Isso foi possível, essa financiarização do capitalismo e a financiarização da própria produção industrial, porque antes o capitalismo era industrial, hoje ele é financeiro. Quer dizer, essa própria produção industrial e a produção em si, ela é financiarizada. Isso foi possível pela informatização dos processos produtivos. Então, quando existe uma apropriação do setor produtivo, através dos ativos financeiros que são investidos nessa produção, a acumulação agora está vinculada à rentabilidade, não à produtividade, mas à rentabilidade. Então, se trata de inversões, de investimentos de curto prazo que estimula processo de especulação. Então, o capitalismo financeiro não existe sem especulação. Sem especulação, e que essa especulação e essa exploração acontece através de uma espoliação, de uma exploração que hoje é muito mais sofisticada. Que é o que nós estamos no Brasil vivendo nesse momento, é justamente isso. As privatizações, as crises financeiras produzidas pelo próprio capitalismo, os ajustes fiscais que o atual ministro da Economia quer fazer, o corte de direitos sociais e laborais do trabalhador, o crescimento do valor dos títulos, tudo isso é uma forma de exploração do capitalismo, uma forma de exploração moderna e sofisticada, eu diria, soft. E se a gente não tem uma boa análise, você não se dá conta disso. Há contínuas crises que o capitalismo tem e vai ter sempre mais, isso faz parte desse capitalismo especulativo, porque é nessas bolhas financeiras é que ali que ele tem mais valia. E essas bolhas são resolvidas como? Através da espoliação, de retirada de direitos sociais, de direitos dos trabalhadores. Esse é a modo de... Então, as crises, elas são necessárias e fazem parte desse capitalismo financeiro. Então, e o poder das finanças hoje tem um poder sistêmico. A centralização e concentração do capital, que os capitais com as bolsas de valores, eles são jogados de Tóquio para Nova York, para Frankfurt, para São Paulo, em questão de segundos. E isso é que é a grande mais-valia também. Isso é a primeira coisa, a grande concentração e a inserção da lógica operacional financeira do capital portador digamos, de lucro em todos os processos. Todos os processos produtivos hoje na sociedade são atravessados pela lógica financeira. Todos. Então, o capitalismo financeiro nos invade por todo lado. E o sinal disso é o nosso cartão de crédito também. Acho que tem duas coisas que o capitalismo atual tem de exploração. O celular e o cartão de crédito. Ali eles nos têm capturado. E capturado de uma maneira assim que nós achamos bonito ainda. Achamos ótimo isso, mas não nos damos conta da tremenda exploração que está havendo através do cartão de crédito e do celular. Isso é um modo deles se apropriarem da subjetividade que eu falei, que a exploração não é mais tanto da força de trabalho, mas a exploração da subjetividade das pessoas. E depois esse capitalismo financeiro está totalmente globalizado, evidentemente. Por isso que esses ativos financeiros correm de um lugar para outro para o mundo sem problema nenhum, não tem fronteiras mais. E aí existe aquilo que se chama os cálculos algorítmicos, tudo é feito por robôs.
não é mais como muitos anos atrás, lembro que na Bolsa de Valores tem aqueles homens que gritavam, assim, que eu nunca entendi o que era aquilo lá. Hoje não tem mais isso, não precisa mais ter. O computador faz isso, com algoritmos sofisticados que calcula em questão de frações de segundo onde aquele capital vai ter mais rentabilidade. Agora, de onde vem essa rentabilidade? É tudo um capital virtual, é tudo um dinheiro virtual. Então, isso é a primeira característica que eu falo em cima, economia financeira. E dentro, digamos assim, esse capitalismo que é assim, financeiro, ele se desenvolve por uma bioeconomia. Aquilo que tem mais valor e que está mais atravessado hoje pela lógica financeira, além, evidente, da guerra e das armas, não é por nada que o Bolsonaro quer aprovar a questão das armas, a questão da produção, que todo mundo tem armas. Então, isso é um dos grandes ativos financeiros, e o outro é a vida, o que é as biotecnologias. Então, a lógica financeira hoje invade a vida, tornando a vida um valor econômico de mais-valia. E justamente por quê? Porque tudo aquilo que é investimento em questões de vida, saúde, como as grandes multinacionais de remédios, as multinacionais de alimento, tudo isso necessita investimento. E esse investimento, que é investimento de grandes capitais financeiros, que eles não fazem caridade. Eu me lembro de uma discussão, acho que até foi no Conceição, sobre essa questão dos homens da malinha que vêm vender remédios. E eu me lembro das multinacionais. E eu me lembro que um deles disse com a maior da honestidade: as multinacionais não existem para fazer caridade. As multinacionais dos remédios não estão interessados, no fundo, na saúde. Elas estão interessadas em rentabilidade. Esse é o interesse deles. Portanto, é bom que a gente saiba disso. E, volto a dizer, a vida e a saúde é um desses valores de rentabilidade maior. Então, a vida se torna um biovalor, um valor extraído das propriedades vitais da vida, da saúde, então, tudo que são as biotecnologias. Rawls, que é um inglês que analisa isso muito bem, diz que a bioeconomia são aquelas atividades econômicas que captam o valor latente nos processos biológicos e nos biorrecursos renováveis para produzir a melhoria da saúde e o crescimento e a mais-valia. Então, isso é uma capitalização tecnológica da vida. Então, essa bioeconomia ela é uma governança da vida, sempre mais. Então, nós somos governados pela vida. Isso cria o que pode ser chamado de um biocapitalismo, que é um novo modelo de produção capitalista, que são os circuitos bioeconômicos como valor de mais-valia, e que tem seu princípio organizador na captura do valor latente a esses processos biológicos. E como são processos muito sofisticados, hoje genéticos, que necessitam de muita investimento, então é claro que esse investimento necessita ser retirado. Aí está também o célebre livro da Marcia Angel, que demonstrou que é uma mentira aquilo que as multinacionais dizem, que eles têm que investir muito para produzir os remédios, porque uma grande quantidade desse capital é investido em marketing. Aí a Marcia se pergunta, se esse remédio é tão bom, por que tem que fazer tanta propaganda, tanto marketing? Então, a maioria desse preço de medicamentos, muito é marketing. E aí vem o terceiro questão, que é a questão da subjetividade agora. Então, é um capitalismo financeiro, que tira mais-valia, essencialmente, da vida como valor, e é um capitalismo biocognitivo, isto é, que explora a subjetividade. Aqui se pode usar o conceito de Marx de subsunção. Marx diz que houve uma subsunção material do valor do trabalho para mais-valia através das horas de trabalho, lá no capitalismo inicial, que eu disse antes que era um capitalismo tosco,
que explora o trabalhador, fazendo ele trabalhar 18 horas, por exemplo. Isso é uma subsunção material. Depois, como a luta dos trabalhadores foi crescendo, o capitalismo não podia mais fazer isso, explorar pela hora de trabalho, subsunção material. E então eles inventaram outra coisa, a subsunção formal. O que é isso? 8 horas, mas nessas 8 horas tem que trabalhar muito mais. Se intensificou o trabalho, antes era o trabalho por exploração de horas, subsunção material. Depois é uma subsunção intensiva, porque é menos horas, 8 horas só podia ser, então naquelas 8 horas o trabalhador tem que trabalhar de uma maneira intensivíssima. Eu, como sou aqui de uma cidade perto aqui, Campo Bom, onde tinha milhares de operários de calçados, eu me lembro da minha infância das fábricas de sapato, aquelas correias, em que o sapato vai passando e a mulher tem que botar a coleira, tem que botar, e o sapato vai passando, tem que ser rápido, senão vai adiante. Então, esse é um modo de explorar do trabalho com intensividade. Isso, claro, que depois foi se sofisticando muito mais. E alguns autores, como Fumagalli, dizem que hoje existe uma exploração muito mais sofisticada, porque é uma subsunção, ao mesmo tempo, material e formal, ao mesmo tempo, da subjetividade. Porque as pessoas, elas hoje, tu levas trabalho para casa, tu trabalhas durante a noite, isso é subsunção formal e material. Tem só 5 minutos. Agora, o que isso tem a ver com, agora, a primeira coisa é a vida, direito à saúde. A questão da judicialização, que foi bastante falada já. Eu participei de uma discussão uns anos atrás, eu acho que havia dinâmicas biopolíticas que atravessam a dinâmica da judicialização. Havia multinacionais que pagavam advogados para as pessoas entrarem na justiça para ganhar o remédio. Então, é evidente que tem muitos medicamentos que são um direito que seja recebido, como alguém já fez essa distinção. Outras estão apenas em fase de prova ainda e querem que se importe esse remédio. Isso são dinâmicas biopolíticas que o capital biotecnológico influencia para que as pessoas entrem na justiça para receber esse remédio. E aí vem uma coisa que está por trás disso, que é toda a saúde entendida como consumo. Higiomania, chama Nogueira. Quer dizer, higias, em grego, é sadio, ter essa visão da saúde perfeita. Eu acho que isso está como ideologia na sociedade, então o direito à saúde também está atravessado por essa higiomania, por essa ideologia da saúde perfeita. E aí estão as grandes corporações biotecnológicas, que são o império. Eu acho que hoje quem faz gestão da vida não são mais os estados, como Foucault analisou lá nos inícios. Hoje quem faz a gestão da vida, o domínio, o controle da vida e da saúde, são as grandes multinacionais farmacêuticas, por exemplo, biotecnológicas do alimento, que desenvolvem agenciamentos biotecnosemiológicos para fazer que você se convença que isso que eles produzem é bom. Então, eles capturam a subjetividade na saúde. E uma visão sempre mais consumista, individualista da saúde, direitos de defesa e o esquecimento de determinantes sociais de saúde e a construção de políticas coletivas de efetivação dos direitos da saúde, que são os direitos de prestação. Então, o direito à saúde é identificado como puro consumo. Quem está por trás disso aí é justamente as grandes multinacionais, com a criação de digamos assim, do imaginário popular de que você sempre precisa sair de uma consulta de um médico com alguma receita para tomar algum remédio. Então, saúde é tomar remédio e pedir procedimentos, exames. E quem pôs isso na cabeça do povo? É essa dinâmicas biopolíticas das grandes multinacionais dos remédios. E aí vamos terminando, que consequências tem isso para, então, o direito dos pacientes? Se a subjetividade do direito à saúde, muitas vezes, é capturada por essa dinâmica biopolítica das grandes multinacionais dos remédios,
a pergunta é, eu acho que isso tem que ser uma luta contínua, que os direitos dos pacientes, os direitos humanos dos pacientes, não seja capturado pela dinâmica do mercado. Porque poderia uma empresa também colocar como uma dinâmica de marketing, que um hospital, por exemplo, que ele aceita os direitos dos pacientes. Quer dizer, os direitos dos pacientes não pode ser uma questão de consumo, como já foi dito pela Aline, principalmente essa distinção, não uma visão consumerista do direito dos pacientes, nem uma visão que é o contrário, então diz que seria do modelo biomédico paternalista, mas uma visão de cidadania. Quer dizer, os direitos dos pacientes têm que ser pensados não na dinâmica do direito dos consumidores, como já foi dito, mas do direito de cidadão. Eu acho que se a nossa luta for nessa perspectiva, eu creio que os direitos dos pacientes não serão capturados pela dinâmica biopolítica das grandes multinacionais biotecnológicas farmacêuticas. É isso. Bom, antes eu queria agradecer à Comissão de Bioética por esse convite, principalmente pelo Rogério Amoretti e a Caroline, né? Muito obrigado. Embora eu deixei o pendrive lá como um guia, mas o que eu vou falar aqui tem muito mais coisas que vai aparecer ali. Então, eu sugiro que vocês esqueçam, né? Eu acho que eu nem vou usar. Eu prefiro falar com vocês e depois vai ficar nos anais, quem quiser ter um roteiro das coisas que a gente está pensando aqui, vocês vão ter, né? O que eu vou dizer aqui é a minha verdade, é a minha experiência de mais de 30 anos como médico do Hospital Conceição e 25 anos como professor da PUC, e com a população da Zona Norte, e essa é a minha experiência, essa é a minha verdade. Não quer dizer que seja a verdade de vocês, né? Eu usei uma frase, porque o tema que eu sugeri ao Amoretti é saúde mental e condição humana contemporânea, né? Para mim, tem uma frase que eu acho que resume mais ou menos assim o que está acontecendo hoje, que é um desencontro da pessoa, desencontro do humano ou não encontro da pessoa, não encontro do humano na pessoa, da humanidade na pessoa. A gente está vivendo um grande desencontro. O que é isso, né? Eu vou fazer algumas reflexões e depois, no final, eu vou me apoiar em dois filósofos, a Hannah Arendt e o Baruch Spinoza, né, que vão, de certa forma, tentar fundamentar algumas reflexões que eu estou fazendo aqui agora, né? Quando a gente está pensando na condição humana contemporânea, antes do contemporâneo, a condição humana, de certa forma, sempre foi de angústia. Porque o ser humano ele nasce e sabe que vai morrer, que tem uma finitude aí. E isso gera uma angústia, né? Teve encontro de saúde mental há muitos anos que eu fui em Cuba, quando se discutia, acho que o Moretti também foi, né, que se discutia a psicologia marxista e a psicanálise. E tinha uma psicanalista que ela dizia que enquanto houver a morte, nunca vai deixar de ter angústia, né? Só que o ser humano ele tenta driblar essa angústia. Como é que ele dribla a angústia? Ele cria, ele inventa, né? Ele interpreta. Os animais irracionais não precisam disso. Não precisam festa de Natal, Páscoa, casamento, não precisam brincos, anéis, relógios, e simplesmente estão ali
Para o leão, basta a sombra das árvores, o rio e a fêmea, né? Mais nada. Nós não. A gente tem que criar, a gente tem que inventar. Esse é o ser humano, né? A condição contemporânea, né, principalmente quem fala muito disso, que faleceu ano passado, que era o filósofo polonês Zygmunt Bauman, que era um grande pensador, que ele fala que a sociedade é pouco solidária, a sociedade é egoísta, é individualista, né? Isso provoca muita solidão, que atualmente o ser humano é descartável, que as pessoas acham que no celular as pessoas criam uma rede de amigos, mas no fundo tem muita informação, mas tem pouca troca, tem pouca aproximação, né? E que o sintoma principal hoje, terceiro ou quarto sintoma maior de saúde pública do mundo é a depressão. Eu entendo a depressão não como uma doença, eu trabalho depressão como um efeito, como um sintoma da vida, né? Então, hoje, talvez, o sofrimento maior, o sintoma maior dessa contemporaneidade da condição humana seja a depressão. Embora a angústia que eu falei antes acompanhe o ser humano desde sempre, né? E essa angústia, essa nossa fragilidade também faz com que a gente delegue, de certa forma, o poder que está em nós ao outro. Então, o ser humano precisa delegar a um super-herói, precisa delegar alguns à religiosidade, a Deus, ao político, enfim, a gente está sempre delegando a nossa potência, o nosso poder ao outro. Que isso aí, no fundo, tem a ver com a nossa fragilidade, com o nosso estar sozinho, com a nossa finitude nesse mundo que está aí. Essa é a condição humana, vamos dizer assim. Só que a condição humana dos pacientes que nós atendemos, no meu caso, na Zona Norte, no Hospital Conceição, ela é bem pior. Por quê? São pessoas com grande desamparo social, são pessoas que têm uma grande insegurança, um grande medo, porque a violência lá é muito grande. Geralmente são pessoas pobres, classe média baixa, pobres, né? São pessoas que trazem na sua história de vida muita negligência, muita violência, muito abandono, principalmente as mulheres. A história do abuso sexual, que é muito maior do que as estatísticas, que já são grandes, é muito maior. Em torno de 40% a 50% das mulheres foram abusadas, né? Essas mulheres, geralmente, como os parceiros vão embora, elas ficam sozinhas, elas não estudam durante muito tempo, elas criam os filhos sozinhas, elas se sentem fracassadas, porque esses filhos também ficam pouco tempo na escola, porque eles têm que trabalhar. E eu não sei se alguém viu na Netflix um seriado que tem do Quincy Jones. Quincy Jones é um grande músico americano, né, que ele começou com jazz, depois se tornou um produtor musical, e ele produziu algumas coisas do Frank Sinatra, do Michael Jackson, da Ella Fitzgerald. Ele é um cara muito reconhecido nos Estados Unidos, tem na Netflix, né? E o Quincy Jones, ele conta a história dele, tem uma coisa muito interessante, né? Ele morava num bairro pobre, né, de negros americanos, e ele dizia, a mãe dele tinha um diagnóstico de esquizofrenia grave, vivia mais tempo internada, ele foi criado pelo pai, só que o pai trabalhava muito e praticamente ele ficava sozinho. E o que ele dizia? Eu só posso me identificar nessa comunidade pobre com aquelas pessoas que têm poder, que geralmente são os líderes do tráfico. Eu só não me tornei um traficante, por que aconteceu com ele? Ele foi numa casa que não estava os proprietários, era uma casa meio abandonada e tinha um piano. E ele sentou no piano e começou a tocar piano. E ele descobriu que ele era um músico. E ele se tornou um grande músico, um grande produtor musical. Então, esse piano numa casa abandonada salvou a vida dele. Por que ele disse? Não, eu olho, eu me identifico
com aquelas pessoas que têm algum poder na comunidade, que geralmente são as pessoas ligadas ao tráfico. Eu só não me tornei um traficante, e eu só não morri porque eu conheci um piano, né? Então, essas mulheres, principalmente que a gente atende ali no Conceição, são mulheres extremamente culpabilizadas, porque elas se culpam pelo fracasso da vida delas, porque os filhos delas morrem no tráfico, né? Então, são mulheres, quando a culpa não é delas, a culpa é da sociedade, né? Só que quando elas internam no hospital, né, a gente não sabe disso. As pessoas não olham para isso. As pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem que ali tem uma história, ali tem uma singularidade, ali tem desejo, ali tem sonho, ali tem trauma. As pessoas olham a doença. As pessoas olham, no caso, a depressão, a ansiedade tipo pânico. Quem é essa pessoa? O que ela pensa? O que ela sente? Isso, geralmente, isso é ignorado. Ou isso é olhado de um modo muito superficial, pela minha experiência, porque eu recebo essas pessoas, tanto nos grupos terapêuticos, nas consultas individuais, nos postos de saúde e nas pessoas que estão internadas, que acabam consultando nos grupos ou nos postos de saúde depois que elas têm alta, né? Qual é o desafio que a gente tem, então? O desafio é encontrar o outro. O desafio é encontrar a pessoa, é encontrar o ser humano, né? Só que, para a gente encontrar o ser humano, encontrar a pessoa, nós temos que inverter a lógica do cuidado. Nós temos que produzir outra cultura no cuidado, né? Não o cuidado voltado para a doença, voltado para o sintoma, para a medicalização do sintoma, mas o cuidado voltado para a vida. Um cuidado que olhe para a vida dessa pessoa. Olhar para a vida dessa pessoa, olhar para a história dela. Olhar para os sentimentos dela, os pensamentos dela. Aí a gente entra de certa forma, nos dois eixos principais desse encontro, é bioética e a Carta do Direito dos Pacientes. Bioética é ética da vida. Ética da vida é ética das pessoas, é ética do ambiente, ética da natureza, nós somos natureza, ética da ciência também, porque os cientistas, quando fizeram a bomba atômica, né, eles não sabiam, não imaginavam que a bomba atômica não ia ficar na mão deles. Então, se a bioética é a ética da vida, o valor maior da ética é a vida. Então, o valor maior do cuidado tem que ser a vida, e não sintoma, não doença. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que promover a vida. Qualquer pessoa que eu atendo, eu pergunto como é que está a vida. O sintoma dela vem na fala. Mas eu estou preocupado com a vida. Eu não estou preocupado com o sintoma. Não, isso não quer dizer que eu não vou medicalizar. Isso é outra coisa. Eu quero saber o que ela sente, quero saber o desejo dela, o que ela pensa, o que aconteceu na história dele, como é que ela olha a história dela, como é que ela olha o passado dela, quais são os valores que ela tem, né? Para isso, como o Volney falou de manhã, é preciso um olhar transdisciplinar. A tendência, geralmente, do profissional de saúde, principalmente do médico, não todos, é trabalhar individualmente. Se pede consultoria, a consultoria se pede através de um pedido ali no prontuário, quando, no fundo, a gente tem que trabalhar em equipe. Por quê? Para compor os olhares, os diferentes campos de saber. E a transdisciplinaridade, o que ela faz? Ela junta essas disciplinas, esses diferentes campos de saber, e mistura esse saber, atravessa os saberes, para criar um novo saber. Em cima daquela realidade, em cima daquela pessoa, nós vamos propor alguma coisa em cima do que ela traz.
A gente vai criar um conhecimento, a gente vai criar um campo de saber em cima daquilo que a gente está vendo, em cima daquilo que está acontecendo. Isso é transdisciplinaridade. Mas, normalmente, basicamente, a gente trabalha individualmente. Ou, no máximo, às vezes, principalmente nos postos, tem equipes interdisciplinares, que já é um avanço. A Carta do Direito dos Pacientes, se eu fosse simplificar, reduzir numa frase o que significa isso para mim, porque, no fundo, de certa forma, pessoal, nós estamos falando de coisas óbvias, que os pacientes têm que ter direitos. Isso é óbvio, que os pacientes têm que opinar. A gente discute, a gente faz legislação, vai brigar lá na Câmara, né, faz projeto de lei para o óbvio. Para o óbvio, nós estamos discutindo o óbvio. Então, para mim, a Carta do Direito dos Pacientes é dar voz para os pacientes, é apenas dar voz para os pacientes, que os pacientes possam ser escutados. Só que pouca gente escuta. As pessoas não escutam. As pessoas querem falar. Quem quer falar não escuta. Escutar é diferente de ouvir. Escutar é aprender. Aprender com a diferença. Quem não escuta não consegue dialogar, não se comunica. E, geralmente, a tendência do profissional de saúde é falar. E fala do sintoma, ele fala da doença. Ele não escuta o outro. O que esse outro pensa? Qual é a história dele? O que ele pensa, o que ele sente tem a ver com o que ele está trazendo como sintoma. A gente não sabe escutar. A gente fala. Se vocês pegar um casal que está em crise, ele está em crise porque eles não escutam. Eles se repetem. Cada um tem a sua verdade. E é fundamental a gente começar a escutar, aprender a escutar. A Hannah Arendt tem 3 palavras que eu considero fundamentais na obra dela, que é conhecer, refletir e agir. Hannah Arendt, no julgamento do Eichmann, em Jerusalém, Hannah Arendt é uma judia, né, que fugiu da Alemanha, foi para a França e depois foi para os Estados Unidos. E ela foi assistir o julgamento do Eichmann, que era o cara nazista que coordenava o transporte dos judeus para os campos de concentração. Hannah Eichmann surpreende o mundo, surpreende a comunidade científica e surpreende a comunidade judia, que fica muito revoltado com ela, porque ela disse que o Eichmann não era um maluco, não era um louco, não era um cruel, não era um psicopata. Ela disse que o Eichmann era um homem comum, era um burocrata, nada mais que um burocrata. E aí o grande conceito da Hannah Arendt, que você certamente ouviu falar, é banalidade do mal. Mas, ao mesmo tempo, ela condena o Eichmann. Ela é a favor da pena de morte do Eichmann. Por quê? Porque o Eichmann, ele tinha conhecimento que os judeus eram enviados para os campos de concentração. Só que o Eichmann, segundo ela, tinha uma irreflexão, ou seja, ele não refletia sobre o que ele estava fazendo. E o Eichmann, ele não se culpou. Ele disse que era um funcionário que submetia ordens. Ele não se culpou, ele não pediu perdão. E isso, para ela, é inaceitável, que ele deveria fazer a reflexão, refletir daquilo que ele estava fazendo e se desculpar. E ele não fez isso. E ela foi a favor da condenação dele. O Baruch Spinoza, que para mim é o cara que melhor fala de ética, a publicação de ética dele foi praticamente, quando ele morreu, foi em 1677, ele é de 1638, mais ou menos. O Baruch Spinoza diz que não existe a ética.
existe a ética do encontro. Ou seja, aqui está acontecendo vários afetamentos. Essa fala aqui está produzindo um afetamento em vocês. Pode ser um afetamento bom, pode ser um afetamento ruim. Essa minha fala aqui, ela pode provocar afetos bons ou ruins. Ela pode provocar alegria, ela pode provocar prazer, ou ela pode provocar tristeza, ela pode provocar ódio, ela pode provocar frustração. Então, ele vai dizer que qualquer encontro afeta, bem ou mal. E ele vai dizer que todo o afetamento positivo, que é o afetamento bom, que gera alegria, ele produz potência de vida. Todo afetamento ruim produz despotencialização da vida. Só que ele diz que isso tudo tem que trazer conhecimento. Ou seja, essa pessoa que eu estou convivendo, que eu estou me relacionando, né, no cuidado, essa pessoa me faz bem, me faz mal. Essa família onde essa pessoa está inserida, essa pessoa com quem ela vive, a dinâmica de vida dela é uma dinâmica que produz coisas boas ou produz coisas ruins. Ou seja, todo encontro tem que provocar conhecimento. E a partir do conhecimento desse encontro, positivo ou negativo, eu vou tomar uma ação, eu vou agir. Então, Baruch Spinoza, em 1630, mais ou menos 38, a Hannah Arendt, que é de 1903, e publicou, se não me engano, a obra dela foi em 1963, Einstein em Jerusalém. E a condição humana contemporânea, elas são muito parecidas, pessoal. É muito parecido. Existe, então, um grande desencontro da pessoa, um grande desencontro do humano na pessoa, porque nós não escutamos o outro. Nós usamos a nossa racionalidade, nós somos racionais, nós não colocamos a nossa sensibilidade, a nossa intuição, o nosso afeto no encontro com o outro. Então é uma coisa mecânica, racional, fria, distante, que não produz afeto. E, na minha opinião, cuidado é produção de afeto. Se o cuidado não produz afeto, ele não produz confiança, ele não produz segurança, ele não produz vínculo, ele é mecânico, ele é distante, ele é frio, ele não é ético. Tempo esgotado. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu peço licença, antes de tudo, para apresentar a minha argumentação na forma de uma leitura. Isso vai me permitir cumprir o tempo e também apresentar melhor a argumentação. Foi pedido para eu falar sobre grupos vulneráveis, os pacientes e seus direitos. Então, vai ser uma reflexão um pouco mais teórica, embora eu vá tentar, durante a minha argumentação, fazer algumas pontes com a discussão sobre os direitos do paciente. Então, eu gostaria de agradecer ao querido Rogério Moretti e toda a equipe do Grupo Hospitalar Conceição pelo empenho em realizar esse encontro e por pautar um tema tão relevante quanto os direitos dos pacientes, especialmente nesse momento tão sombrio que nós passamos, com tantos retrocessos aos direitos humanos, às políticas sociais. Então, este fórum é um espaço de resistência que engrandece a bioética e torna ainda mais honroso estar aqui. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Aline também, a Aline Albuquerque, e toda a equipe envolvida na linha de frente nessa luta pelos direitos dos pacientes.
Conforme solicitado, então, nesta apresentação, o tema da vulnerabilidade dos pacientes será abordado a partir das minhas investigações teóricas que eu venho realizando há alguns anos e que estão publicadas em 2 artigos principais, que, se vocês tiverem interesse, podem acessar. O primeiro artigo é intitulado Global Bioethics, a Key Principle of Global Bioethics, publicado na Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, em 2017, ao lado do professor Vonei Garrafa, meu querido amigo, mestre e companheiro. E o segundo artigo está intitulado como Vulnerabilidade Moral, chave de leitura para a condição humana, e foi publicado na revista Bioética, do CFM, ao lado dos meus queridos companheiros da PUC Paraná, o professor Mário Sanches e o meu ex-orientando Mariel Manes. Então, toda a minha argumentação está aí, basicamente, nesses 2 artigos. Iniciarei meu argumento com uma reflexão acerca do conceito de vulnerabilidade e abordarei as diferentes interpretações adotadas pelas diferentes escolas da bioética para o conceito de vulnerabilidade. Problematizarei o conceito de grupos vulneráveis aplicado aos grupos de pacientes e destacarei a importância de considerar as interseccionalidades de vulnerabilidades que acometem indivíduos e subgrupos específicos dentro desta categoria maior, que é os pacientes, que são os pacientes. Após abordar o conceito de vulnerabilidade moral e suas relações com os direitos dos pacientes, concluirei apontando que a vulnerabilidade, enquanto característica ontológica, não é um estado a ser eliminado, mas é uma condição humana que deve ser reconhecida, valorizada e protegida. A palavra vulnerabilidade é dicionarizada como um substantivo derivado do latim vulnus, que significa ferida, cujo adjetivo emprega-se aquilo que está suscetível ao ataque ou ao dano físico ou emocional. Quando aplicada em diferentes campos do conhecimento, a palavra vulnerabilidade adquire implicações variadas. Na economia, por exemplo, vulnerabilidade externa refere-se a uma condição de fragilidade de um país para arcar com suas dívidas externas. Na ecologia, a vulnerabilidade pode se referir aos agrupamentos territoriais que potencialmente sofrerão danos por causas ambientais, apenas para citar 2 exemplos. Na própria bioética, porém, a palavra vulnerabilidade também assume diferentes perspectivas a depender da escola ou da região em que ela é produzida. Mas o que há em comum em todas essas abordagens sobre vulnerabilidade, independentemente do campo ou da abordagem teórica da bioética, é a ideia da ferida, é a ideia da suscetibilidade à ferida, a suscetibilidade ao dano. Esse é o núcleo central do conceito de vulnerabilidade. Porém, conforme eu disse, dentro da bioética, nós temos diferentes interpretações do que é essa ferida, de como ela é causada e qual é o nosso papel frente a ela. Na bioética de perspectiva estadunidense, a vulnerabilidade ela está sempre relacionada com a autonomia. A vulnerabilidade, ou seja, a suscetibilidade à ferida, pode ser descrita, conforme eu disse, essencialmente em sua relação com a autonomia. Vulnerável é aquele que é incapaz de decidir sobre seus próprios interesses. Nesta vertente, que representa a abordagem hegemônica do campo em relação ao entendimento da palavra vulnerabilidade, o paciente só será considerado vulnerável se a sua autonomia estiver comprometida. E ele deixará de ser vulnerável se houver um processo de consentimento adequado e legítimo. A primeira vez que essa abordagem aparece na bioética estadunidense é no relatório Belmonte, que normatiza, busca proteger, oferecer princípios para a proteção de sujeitos de pesquisa. E, embora o relatório Belmonte reconheça a existência de fatores sociais que constituem a vulnerabilidade de certos grupos de pacientes, tais como as características raciais ou econômicas, as recomendações do relatório para a proteção das pessoas sempre vão passar por a maior atenção e por maior cuidado no processo de consentimento,
como se o simples exercício da autonomia pudesse anular os fatores e os processos que conformam a ferida, ou seja, a vulnerabilidade desses grupos. Já nas escolas europeias de bioética, a vulnerabilidade não é compreendida como uma característica, como uma condição circunstancial, como uma situação biológica, social ou moral, mas ela é entendida como uma condição ontológica, ou metafísica, ou existencial, conforme, inclusive, foi apontado de uma forma indireta aqui pelo palestrante anterior. Nesta compreensão europeia, a vulnerabilidade é entendida como uma característica do ser. Ser vivo é ser vulnerável. Estar vivo é estar vulnerável, pois a vida em si já é suscetível a constantes e inevitáveis sofrimentos e feridas. Ter a consciência de estar vivo é ter a consciência da morte, da finitude, da partida e da dor. Estar vivo é estar vulnerável frente à vida e também frente à morte, independentemente de sua... Estar vivo é estar vulnerável frente à vida e também frente à morte. E isso acomete a todos, independentemente de sua capacidade de autonomia ou de suas condições sociais. Patrão Neves, uma bioeticista europeia, seguindo Levinas, acrescenta que o ser humano é um ser social e relacional, e que sua existência como pessoa sempre estará suscetível, dependente, vulnerável do reconhecimento, frente ao reconhecimento do outro. Nessa perspectiva, portanto, nenhuma forma de consentimento é capaz de anular a vulnerabilidade. No máximo, o que pode ser feito é reconhecer a vulnerabilidade e proteger ou minimizar suas consequências negativas. Considerando as diferenças entre as abordagens estadunidense e europeia sobre a vulnerabilidade, o bioeticista europeu Jan Solbach defendeu uma distinção entre o que chamou de abordagens minimalistas da vulnerabilidade, que estão voltadas basicamente à ética em pesquisa e aos processos de consentimento, e as abordagens abrangentes da vulnerabilidade, que estão voltadas a essas condições ontológicas do ser humano. Esta forma de compreender a vulnerabilidade é muito próxima à definição adotada pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que aponta para a necessidade do respeito à vulnerabilidade em suas formas ontológicas, isto é, universal, mas também chamando a atenção para a proteção de suas expressões particulares. Já na perspectiva latino-americana da bioética, a vulnerabilidade caracteriza-se por levar em consideração os processos históricos e as relações de poder que repercutem em desigualdades e injustiças sociais, tais como a pobreza, a iniquidade, a exploração social e ambiental. Nesta abordagem, o atual modelo de organização econômica, bem caracterizado pelo professor Runges como capitalismo global, é identificado como uma das grandes fontes de vulnerabilidade que atinge injustamente determinados indivíduos e grupos, sobretudo aqueles que vivem nos países e nas regiões mais periféricas. Essa abordagem politizada da vulnerabilidade pode ser encontrada inicialmente em textos de Garrafa e seus colegas, e tiveram forte influência na conformação da bioética de intervenção no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ao discutir as revisões da Declaração de Helsinki, no início dos anos 2000, Garrafa ponderou que a vulnerabilidade, e a citação, engloba formas diversas de exclusão ou alijamento de grupos populacionais a aqueles fatos ou benefícios que possam estar acontecendo no processo desenvolvimentista mundial. Ao lado de Prado, e analisando a aplicação do conceito de vulnerabilidade ao campo da ética nas pesquisas com seres humanos, Garrafa definiu o vulnerável como o lado mais fraco de um assunto em questão, ou o ponto pelo qual alguém pode ser atacado, prejudicado ou ferido, levando a interpretação ao contexto de fragilidade, desproteção, desfavor e mesmo de desamparo ou abandono. Schramm, por sua vez, em seus estudos sobre a bioética de proteção, propôs uma distinção entre os conceitos de vulnerabilidade, vulnerados e vulneração. Essas distinções são necessárias, segundo o autor, e compartilhado em algumas produções com outro bioeticista latino-americano, chileno, Miguel Kotov, são necessárias porque a vulnerabilidade, ela... Nossa, como passa rápido o tempo aqui.
Agora eu te entendo, Dirceu. Porque a vulnerabilidade ainda é uma potência, a vulnerabilidade ainda é uma possibilidade de um dano ser causado, e não o momento em que o dano está causado. Ou seja, a vulnerabilidade é uma potência que passa por um processo de vulneração que culmina no ato de um ser vulnerado, ferido, machucado. Ou seja, todos os seres vivos estão suscetíveis ao ferimento, mas apenas aqueles que de fato estão feridos estão vulnerados. Aí essa passagem da potência ao ato, do vulnerável ao vulnerado, Ichiro nomeou como processo de vulneração, cujas causas também perpassam por influências socioeconômicas e resultam em injustiças sociais. O Anderson Flor do Nascimento, trazendo os estudos da colonialidade para o campo da bioética, ponderou que, mesmo na bioética latino-americana, o conceito de vulnerabilidade pode ser utilizado inapropriadamente, especialmente quando ela, a palavra vulnerabilidade, está voltada a identificar um sujeito abstrato, descaracterizado, impossibilitando a identificação efetiva dos conflitos que envolvem os processos de vulneração. O autor defende que é imprescindível caracterizar, nomear o sujeito ou o grupo vulnerável, cuja localização na sociedade quase sempre estará em situação de fragilidade ou de exclusão em relação a um padrão colonial de poder que define o homem branco, euro-americano, cristão, jovem adulto, militar, heterossexual, proprietário, como sujeito naturalmente dignatário de privilégios e poder. A despeito de diferenças pontuais na perspectiva sobre vulnerabilidade trabalhada por esses últimos autores, é possível identificar que, no contexto da bioética latino-americana, o conceito de vulnerabilidade está fortemente relacionado à dimensão social e econômica, onde se expressam as agudas injustiças que tornam a mulher, a pessoa negra, os mais pobres, os não cristãos, etc., como especialmente vulneráveis, especialmente feridos. Ao enfocar os aspectos circunstanciais da vulnerabilidade e apontar a necessidade de intervenção e proteção, a bioética latino-americana também se aproxima, de um modo indireto, da compreensão de vulnerabilidade adotada na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que anuncia, em o mesmo princípio, as duas abordagens que tratamos aqui de vulnerabilidade europeia e a latino-americana, ou seja, a condição existencial, ontológica, metafísica e a condição circunstancial concreta. De todo modo, embora seja possível encontrar uma identidade hegemônica para as bioéticas produzidas nas diferentes regiões do planeta, dentro de cada região há divergências e aproximações teóricas e conceituais que merecem ser destacadas. Na discussão que aqui nos interessa, há diferentes posicionamentos acerca da pertinência da utilização da expressão grupos vulneráveis. O estadunidense Levine defende que a bioética deve abandonar o conceito de grupos vulneráveis nas discussões sobre ética em pesquisa, em favor de uma maior preocupação com alguns tipos específicos de estudos que possam causar danos significativos. Ou seja, ele propõe que olhemos para as pesquisas e não para as pessoas. Segundo o autor, ao adotar a perspectiva coletivista da vulnerabilidade, definindo, por exemplo, que todas as mulheres grávidas ou todos os prisioneiros são vulneráveis, ou, no caso de nossa reflexão, que todos os pacientes são vulneráveis, podemos incorrer em uma exclusão prévia e injusta de procedimentos e decisões que, em alguns casos, poderiam ser autonomamente decididos pelo próprio paciente, ou mesmo beneficiá-los. Assim, para Levine, o foco da preocupação ética deve ser a causa do possível dano aos indivíduos, e não as características de uma coletividade a qual ele pertence. Beauchamp e Childress, seguindo esta mesma linha, também criticam a noção de grupos vulneráveis, argumentando que esta categorização pode implicar em um paternalismo injustificado contra os membros individuais dos grupos que são capazes de deliberar, que podem ser capazes de deliberar autonomamente. No Brasil, a querida amiga Aline Albuquerque, em seu livro Direitos Humanos dos Pacientes, defendeu uma abordagem coletivista da vulnerabilidade ao tratar o próprio conceito de pacientes. Para a autora, o que caracteriza todos os indivíduos que estão na situação de pacientes é justamente sua vulnerabilidade, embora estas possam assumir diversas naturezas biológica, psicológica, social.
Assim, segundo Albuquerque, é por serem intrinsecamente vulneráveis no contexto das várias doenças e das condições físicas que lhe podem acometer, e também por serem o objeto central do cuidado em saúde, que os pacientes devem ter seus direitos e medidas específicas de proteção garantidos. A autora destaca ainda que indivíduos dentro do grupo de pacientes podem ter vulnerabilidades acrescidas e que requerem medidas específicas de atenção. Somando a esta compreensão, surge como muito adequado o conceito de interseccionalidades de vulnerabilidades, que foi inserido na bioética de intervenção por Anderson Flor do Nascimento em sua tese de doutorado, orientada pelo professor Vonei Garrafa. A interseccionalidade de vulnerabilidade chama atenção para os diferentes processos sociais que acabam atingindo injustamente as pessoas que fogem do padrão colonial de poder, onde, por exemplo, a mulher negra é atravessada por dois processos distintos de interseccionalidades. Ela é vulnerável em uma sociedade machista por ser mulher, e ela é vulnerável em uma sociedade racista por ser negra. Nascimento critica, porém, a ideia abstrata de um sujeito ou de um grupo vulnerável, sempre que esta abstração, conforme eu já disse, apaga ou oculta as características concretas dos indivíduos que estão vulnerados. Assim, é imprescindível destacar as causas das diversas vulnerabilidades sociais, apontando os problemas relacionados à exclusão econômica, ao racismo, ao machismo, à homofobia, etc. Desse modo, no cuidado do paciente, os profissionais de saúde devem considerar o local desse paciente na hierarquia colonial de poder. A paciente mulher negra e pobre sofre mais processos de vulneração do que a paciente mulher branca e rica. O paciente homossexual negro é atravessado por mais interseções de vulnerabilidade do que o paciente homossexual branco. A paciente transexual branca e pobre está mais suscetível aos riscos e às feridas do que a mulher cisgênero negra. E assim por diante. Por isso, reconhecer os pacientes como constituintes de um grupo vulnerável é apenas o primeiro passo para identificar e protegê-los de uma série de interseccionalidades e acréscimos de vulnerabilidades que atingem injustamente determinados pacientes e que só podem ser compreendidas por profissionais de saúde formados em uma perspectiva crítica e descolonial da saúde. Considerando a importância de identificar as interseccionalidades de vulnerabilidades dos pacientes, cabe aqui destacar também o conceito de vulnerabilidade moral, que foi desenvolvido por mim ao lado dos meus amigos da PUC, já nomeados, professor Mário Sanches e Maria Almanes. Este conceito parte de uma concordância com a abordagem geral da bioética europeia, ou seja, reconhece que a condição de vulnerabilidade humana nasce da indagação sobre o que significa ser humano. Isto é, aceita a condição de uma vulnerabilidade existencial inerente ao próprio fato do ser humano existir e de ter consciência sobre sua existência. Por outro lado, em consonância com a bioética latino-americana, nós reconhecemos que alguns humanos estão injustamente atravessados por condições de maior vulnerabilidade do que outros, por motivos exclusivamente sociais ou econômicos. Porém, considerando o contexto atual em que vivemos, em que há tensões envolvendo a aceitação da diferença, a aceitação da diversidade, da pluralidade, é fundamental compreender as implicações da dimensão cultural junto às dimensões sociais e econômicas nos processos de vulneração. A consideração dos aspectos culturais é necessária para melhor compreensão e enfrentamento dos mecanismos de exclusão, discriminação e estigmatização aos quais alguns indivíduos e grupos estão submetidos apenas por divergirem ou por transgredirem valores e padrões tidos como hegemônicos em uma determinada sociedade. Esta é, precisamente, a principal característica do que chamamos vulnerabilidade moral. Ou seja, a vulnerabilidade moral está relacionada com as condições de fragilidade, exclusão e estigmatização que afetam indivíduos que não compartilham a moralidade de um determinado grupo. Nesses casos, as pessoas moralmente desviantes são julgadas moralmente a priori, excluídas ou prejudicadas exclusivamente por conta desse julgamento moral. Na discussão sobre a vulnerabilidade dos pacientes, podemos pensar no exemplo de uma mulher que vai ser atendida com complicações derivadas de um abortamento. Esta paciente, além de ser vulnerável pelas condições biológicas relacionadas ao procedimento abortivo, também é socialmente vulnerável por ser mulher, mas também é moralmente vulnerável por ter praticado um ato tido como reprovável por parte importante da população, inclusive por parte de profissionais de saúde.
É importante destacar que, embora a vulnerabilidade moral acompanhe as diversas interseccionalidades que podem afetar um paciente, ela independe de características puramente existenciais, sociais ou econômicas. Por exemplo, toda mulher que procede um abortamento é potencialmente vulnerável ao julgamento moral da sociedade e dos profissionais que a atendem, independentemente de sua classe social, de sua cor ou de sua sexualidade. Em um estudo realizado com profissionais de saúde em um hospital de Brasília, um estudo que eu orientei há alguns anos, verificamos relatos de médicos e enfermeiros que atuam no programa Aborto Legal, que atende casos de abortamento previsto em lei. E esse estudo revelou que os profissionais também se sentem estigmatizados, os profissionais que atuam no programa de aborto legal, também se sentem estigmatizados e julgados pelos colegas de profissão. Ou seja, os médicos que realizam o aborto, tal como as mulheres que praticam aborto, também estão moralmente vulneráveis. Finalmente, à guisa da conclusão, e reforçando a importância de se considerar a vulnerabilidade em suas diversas manifestações e interseções, gostaria de destacar que o contrário de vulnerabilidade não é a autonomia, como quer a bioética estadunidense, e muito menos a invulnerabilidade. Isso porque, por um lado, a autonomia ou o consentimento não implica na redução do sofrimento ou da suscetibilidade à ferida, apenas a torna, em alguns casos, legítima. É a última página. Por outro lado, a invulnerabilidade é uma falsa sensação de completa segurança e absoluta imunidade que pode levar os indivíduos a uma completa desconsideração da fragilidade do outro. Deste modo, o enfrentamento da vulnerabilidade dos pacientes não deve ser pautado pela busca infrutífera da anulação da vulnerabilidade, mas no reconhecimento dessa condição ontológica universalmente compartilhada, de onde abrem-se as possibilidades para um real exercício da empatia entre os profissionais de saúde e os pacientes, no respeito ao exercício da autonomia, sim, dos próprios pacientes, sempre que eles puderem legitimamente defender seus próprios interesses e, sobretudo, na proteção efetiva dos pacientes, especialmente daqueles que são atravessados pelas interseccionalidades de vulnerabilidades. Brené Brown, uma reconhecida pesquisadora no campo da assistência social norte-americana, após suas pesquisas com pessoas em situações de fragilidade, verificou que essas pessoas, ao reconhecerem suas vulnerabilidades, fortalecem seus laços sociais e tomam coragem para mobilizar-se coletivamente em busca da superação da situação desfavorável. Por isso, na atuação dos médicos e profissionais de saúde, é fundamental compreender não apenas as diversas formas de vulnerabilidade e interseccionalidades que afetam os pacientes, mas também as vulnerabilidades do próprio profissional e as vulnerabilidades que são inerentes ao ato de cuidar. Enfim, o reconhecimento de uma base comum da vulnerabilidade, criticamente aberta à compreensão das interseccionalidades, sejam elas sociais, existenciais ou morais, pode auxiliar não apenas no efetivo respeito aos direitos dos pacientes, mas também a estabelecer laços terapêuticos com mais confiança, empatia e, portanto, eficácia. Muito obrigado. Devolvendo as placas. Eu sei que elas vão voltar para mim, mas eu estou devolvendo no momento. Boa tarde a todos os presentes. Inicialmente, eu também agradeço o convite e parabenizo a organização na pessoa do professor Rogério Amoretti. O tema que me foi pedido foi exatamente mediação de conflitos e o Estatuto do Direito dos Pacientes, evitando a judicialização. E, dentro deste tema, eu pretendo, fazer a situação histórica nossa no momento, não política, até porque não teria tempo para o que acontece fora, por exemplo, no Planalto Central,
mas nós estamos num momento de produção desse conhecimento, já há um projeto de lei em tramitação, já houve um esforço e ele continua ocorrendo, capitaneado por muitas pessoas, mais especificamente, se pudéssemos destacar, na área jurídica, a professora Aulina Albuquerque, na área médica, o professor Rogério Moretti, e, na área política, o então deputado Pepe Vargas. Dentro deste contexto, o que eu pretendo trazer para vocês são elementos de provocação, elementos de reflexão dentro dessa discussão, desse caldeirão que está em construção. Então, de que forma há esta correlação entre Poder Judiciário, judicialização da saúde e o Estatuto dos Direitos dos Pacientes e como eles influenciam um ao outro, até para trazer também um recorte destes três elementos. Então, com a Constituição de 88, assegurado o direito a acesso ao Poder Judiciário, consubstanciado, por exemplo, inclusive para aqueles que são hipossuficientes, aqueles que não possuem recursos, como defensorias públicas, tanto estaduais como federais, juizados especiais, causas até determinados valores, não há a necessidade da presença ou a obrigatoriedade da presença do advogado, existência de núcleos de assistência jurídica nas universidades, existência de fundações também nas seccionais da OAB. Então, houve, dentro desse contexto, um maior acesso à informação, um maior acesso ao Poder Judiciário, mas, dentro da minha perspectiva, e também correlacionando com a fala do professor Luiz, e vocês verão que a minha fala ela se relaciona com várias falas, não só dos membros da mesa, mas com várias falas que estiveram aqui hoje, houve a redução da capacidade de diálogo entre os indivíduos, ou houve a perda da capacidade de olhar o outro. Isto levou a um maior número de processos no Poder Judiciário. Isso é perceptível nas nossas próprias relações pessoais, onde, muitas vezes, uma questão entre vizinhos que poderiam ser resolvidas com um simples diálogo, elas acabam desembocando no Poder Judiciário. E qual a situação do nosso Poder Judiciário para justificar a utilização da mediação e a importância do Estatuto dos Direitos dos Pacientes? Então, deixa eu ver onde é que está o laser. Bem, aquela imagem ali é uma imagem comum de qualquer vara que vocês frequentem no Poder Judiciário. Por quê? No final de 2018, existiam 80 milhões de processos em tramitação. Ou seja, segundo os dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, em 2017, cada juiz brasileiro julgou, em média, quase 2.000 processos. A Justiça Estadual concentra quase 80% desses processos e quase 13% na Justiça Federal. Os casos de judicialização da saúde, eles se concentram na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Os dados do último levantamento, do último censo do Conselho Nacional de Justiça. Aquela realidade daquela imagem, ela vai ser alterada, ela está em processo de modificação. Mas não em processo de modificação porque os números vão diminuir, porque os litígios serão menores. Essa realidade, ou essa imagem, daqui a alguns anos, ela não mais corresponderá à realidade, única e exclusivamente porque os processos estão se tornando virtual. Então, em vez de eles se acumularem num gabinete, num instante, eles vão se acumular
num disco rígido, num ambiente virtual. Segundo o levantamento do IPEA, um processo na fase inicial de execução fiscal na Justiça Federal tem um custo de movimentação, em 2013, da máquina pública de cerca de R$ 7.000. R$ 7.000, porque você tem juiz, tem servidores, a depender de quem seja, vai ter um advogado dativo. E de que forma isso se relaciona, ou essa situação ela guarda relação com a judicialização da saúde. A judicialização da saúde ela já tomou uma proporção de tal monta no nosso país que o Conselho Nacional de Saúde teve ou sentiu a necessidade de instituir o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde. Então, há um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional de Justiça unicamente para discutir e fomentar soluções no que tange à judicialização da saúde, com cursos, com grupos de estudo, com capacitação dos magistrados. Então, por que a discussão que perpassou por 2 ou talvez 3 falas aqui hoje da judicialização da saúde, ela é importante? Primeiro, porque ela é complexa. Ela envolve vários atores e não necessariamente esses atores possuem os mesmos interesses. Quando eu judicializo a saúde, o meu interesse é que aquela minha necessidade ela seja adimplida, ela seja suprida pelo Poder Judiciário. Mas essa situação ela leva também a distorções dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da nossa dotação orçamentária própria. Por exemplo, em 2016, apenas com fornecimento de medicamento, quase 2 bilhões de reais foi o valor que a União gastou com a judicialização da saúde. E vejam que aqui nós não estamos tratando de outros elementos que estão incluídos na judicialização da saúde, como fornecimento de leitos, fornecimento de algum tipo de tratamento específico, realização de cirurgia, a racionalidade da judicialização da saúde chega a tal monta que, por exemplo, em Brasília, em um evento, há alguns anos, com o defensor público da área, do núcleo de saúde, muitas vezes, por não haver um diálogo, não haver uma capacidade de conversar com o outro, eram propostas ações judiciais pela Defensoria Pública para o fornecimento de fralda geriátrica. Então, vamos supor que um pacote de fralda geriátrica, o valor dela seja R$ 70, o Estado movimentava uma máquina que tinha um custo de R$ 7.000 para o fornecimento daquela necessidade. Partindo, então, houve uma maior interação entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Defensoria Pública e conseguiu-se uma redução dessas ações judiciais. Criou-se um núcleo, que era o núcleo de judicialização da saúde. Na verdade, era o núcleo de desjudicialização da saúde, onde existia um acesso, um canal direto entre a necessidade, entre a Defensoria Pública e esse setor da Secretaria, e o setor informava a Defensoria Pública em qual o andamento ou qual a situação da Secretaria em relação àquela demanda. Então, além, obviamente, da questão entre o direito à saúde constitucionalmente assegurado e a questão orçamentária, perpassam e existe uma série de outros debates de natureza também ética quando você está discutindo a judicialização da saúde.
dentro dessa judicialização da saúde, nós temos também a judicialização da medicina, quando já está relacionado ao ambiente entre o paciente e o médico propriamente, ou o profissional de saúde propriamente dito. Um dos caminhos possíveis é o caminho da mediação. Então, segundo o próprio Manual do Conselho Nacional de Saúde, a mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou catalisada por um terceiro, habilitando-os a melhor compreender suas posições e encontrar soluções que se compatibilizam aos seus interesses e suas necessidades. Ou seja, o mediador ele nada mais faz do que, sem nenhum demérito, logicamente, que fique registrado, mas ele nada mais faz do que fazer com que cada um daqueles atores entenda o seu lugar, entenda qual é a sua demanda e consiga dialogar com o outro ator, com o outro indivíduo, com a outra pessoa. A mediação ela vem sendo tentada, ou a diminuição do número de processos, com todas as reformas que vêm acontecendo e modificações no nosso sistema processual, inclusive há uma audiência prévia nas ações judiciais que são propostas com a vigência do novo Código de Processo Civil, salvo se assim a parte entender que é desnecessário ou se não querer, mas nós temos uma lei própria que trata, que regula a questão da mediação, e essa sistemática da mediação é exatamente um reconhecimento de que o poder judiciário, a judicialização não só da saúde, mas de todas as questões, não tem atingido o êxito necessário. Até porque, quando você consegue uma decisão judicial, ou quando o seu processo finda, depois de 8, 15, 20 anos, aí a justiça, o objeto que você queria já foi embora, já se perdeu com o tempo. Rui Barbosa já dizia que a justiça tardia nada mais é do que a própria injustiça. Então, a mediação ela é uma espécie de um gênero, que é o gênero do método alternativo de solução de conflitos, onde, a depender do autor, do local ou do tempo, recebe outras denominações, mas existe a mediação, a autocomposição das partes, a conciliação e a arbitragem como solução à judicialização da saúde para solucionar essas questões. Então, aqui é uma diferença que eu não vou me ater muito a ela, entre processos autocompositivos, como no caso da mediação, como no caso da autocomposição, e heterocompositivos, quando você passa a responsabilidade da decisão para um terceiro, de forma bastante sintética. Heterocompositivo, poder judiciário, o juiz que vai decidir a respeito daquela situação. Arbitragem, uma câmara arbitral, um árbitro técnico a respeito daquele assunto vai decidir sobre aquela discussão. Autocomposição, as partes conseguem dialogar e chegar a um acordo. Na mediação, as partes, o diálogo é restabelecido pelo mediador, e na conciliação, além do restabelecimento do diálogo, o conciliador pode trazer, pode sugerir, pode indicar caminhos para solucionar. E qual a importância desses métodos para evitar a judicialização da justiça? Por exemplo, tomemos como base o caso do Caju. Caju caiu, exemplificativamente, no meio da propriedade de 3 indivíduos. E eles estão
brigando, litigando para saber de quem é aquele caju. De forma salomônica, o juiz, ao decidir, vai dizer, olha, eu não tenho elementos aqui, o caju vai ser um terço do caju para cada um de vocês. Aí depois você vai e pergunta para o primeiro, você ficou satisfeito? Não. Para o segundo, você ficou satisfeito? Não. O terceiro, você ficou satisfeito? Não. Por que vocês não ficaram satisfeitos? Não, porque não atendeu a nossa demanda. Num processo de mediação, iria se restabelecer esse diálogo para que a solução fosse encontrada. Por que a divisão em 3 pedaços iguais não atendeu a demanda a respeito do caju? Não, é porque eu queria a castanha para assar a castanha. Não, eu só queria o líquido do caju porque eu queria o caju. Não, eu só queria a polpa do caju porque eu queria fazer suco de caju. Então, vejam que no método, ou na possibilidade autocompositiva, quando há o diálogo, quando há a autonomia para esses indivíduos, ele pode surtir efeitos, resultados muito mais benéficos do que atribuir a outra pessoa, a terceiro, seja o magistrado no Poder Judiciário, seja para um árbitro. Há algumas iniciativas que já ocorrem no Brasil, a mediação adotada no DF, Câmara de Conciliação de Saúde na Bahia, Primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem em saúde. Então, são algumas notícias dessas possibilidades já em ação, embora dentro do cômputo geral do número de processos que versam sobre judicialização da saúde, ainda é um número pequeno, mas, quem sabe, com o Estatuto dos Direitos do Paciente, isso venha a se tornar uma regra. Uma outra benesse dos métodos autocompositivos é porque você restabelece o diálogo entre as partes, e, ao restabelecer esse diálogo entre as partes, o conflito ele cessa por um todo. Ele não permanece, não fica nenhuma rusga em relação ao outro. Então, relacionando diretamente com o Estatuto dos Direitos dos Pacientes, é importante destacar que estivemos, estamos ou seremos pacientes. É uma realidade que nenhum de nós escapará. Eu posso até melhorar essa frase dizendo que já fomos, somos ou seremos acometidos por alguma enfermidade, porque, infelizmente, alguns indivíduos, por conta das suas condições socioeconômicas, realmente não conseguirão chegar no nosso Brasil à condição de paciente, ou seja, não conseguirão acessar o nosso sistema de saúde aqui no nosso país. Então, é uma proposta de positivação e sistematização dos direitos do paciente, algo que salta aos olhos, porque é algo claro, sim, concordo com a fala do professor Luiz, mas a gente vem trabalhando com elementos que são claros. Vou ficar só da Declaração de Direitos Humanos para cá, dignidade humana na Declaração dos Direitos do Paciente. Sim, senhora. Dignidade humana na Declaração. Estou acabando. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente precisa ratificar sobre bioética, não só na Declaração sobre Bioética e Direitos Humanos, mas em todos os outros documentos internacionais das Nações Unidas, no nosso próprio texto constitucional, no artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana. Então, na minha percepção também, no meu local de fala, são elementos para proteger esse grupo, que é um grupo vulnerável, que sua dignidade seja violada, ou ferramentas que eles consigam restabelecer a sua integridade como um todo. Então, o Estatuto ele norteará não só a ação, porque, embora a nomenclatura seja
Estatuto dos Direitos do Paciente, ou a alcunha que ficou conhecido, não só estabelece direitos, como estabelece também deveres. Então, há uma clareza, há uma explicitação da relação, há uma estruturação desse caminho do qual cada um deve seguir. Lembrando sempre que os elementos que estão na lei não excluem outros elementos, porque muitas vezes a gente escuta de que realmente já tem a lei tal, já tem o código deontológico, já tem... Bem, então, vamos lá. Se já tem, não tem problema nenhum estar consubstanciado numa lei federal. E se não tem, é importante que se tenha. O sistema da mediação e o próprio estatuto, eles prevêem elementos que vão retroalimentar ou vão trazer condições para o aprimoramento do próprio sistema como um todo. Porque a judicialização da saúde, na verdade, ela só resolve o problema pontual de cada um de nós. Se eu estou precisando de uma cadeira de rodas, eu vou entrar na justiça. Se o outro está precisando de determinado medicamento, ele vai entrar na justiça. Se a outra precisa de um leito de UTI, mas vejam que só resolve, só sana situações pontuais, e não o sistema, ele não aborda o sistema como um todo. Então, para finalizar, cumprindo aqui o meu tempo, já que está esgotado, é que a lógica da judicialização da saúde ela é insustentável. Ela vai entrar em colapso mais cedo ou mais tarde. Ao que parece, cada vez mais a redução do orçamento para a saúde está mais cedo do que mais tarde, infelizmente. A judicialização ela não contribui para um aprimoramento do sistema como um todo, diferentemente do que diz o Estatuto do Paciente. Na verdade, o Estatuto do Paciente, além de contribuir para o aprimoramento do sistema, ele vai permitir um ambiente aonde seja possível aflorar e desenvolver as questões relacionadas aos pacientes, que, ratificando o que já foi dito aqui, que, em última análise, é promover uma cultura centrada na dignidade do paciente, centrada no paciente, centrada na dignidade da pessoa humana, que é um elemento que vem em discussão, em ratificação a todo momento, numa lógica dialética, porque ele só precisa ser ratificado a todo momento, porque exatamente ele é descumprido, ele é violado a todo momento. Muito obrigado. Solicitamos aos palestrantes que retomem seus lugares à mesa. Passo a palavra ao coordenador da mesa, Sérgio Sirena. Bom, eu queria agradecer aos palestrantes. Eu acho que as falas foram absolutamente complementares e deram uma amplitude impressionante. Fez a gente viajar por essa questão. E eu negociei aqui com a coordenadora do evento, que a gente poderia ter uma pergunta antes do intervalo. Quem levantar primeiro a mão vai ter direito. Acho que foi tu. Ganhou. Tá bem? Tu queres lê-la? Espera o microfone que está chegando, Tete. Eu até escrevi para ser mais rápida. Queria perguntar para o professor Arthur, com relação à judicialização, que ele falou que a mediação como modelo preventivo, né, ou mais ou menos assim como modelo preventivo, embora o senhor tenha citado alguns exemplos positivos que a gente tem visto na prática,
o que está acontecendo não é esses modelos mais positivos, porque antes a gente via judicialização mais para medicamento, e hoje está para quase tudo. Em alguns estados, é para atendimento simples mesmo de saúde. Então, para conseguir leito, para conseguir internação... Agora, é dirigida ao Arthur. E daí eu queria saber, assim, nos casos emergenciais que a gente está vivendo hoje, que está chegando mais no pensamento de Rui Barbosa, que é mais para uma injustiça, que a pessoa morre antes de receber o resultado, como a mediação poderia efetivamente estar nessa ótica? Eu não consegui ver assim como a gente poderia resolver isso de imediato. Oi, tudo bom? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu acho que, de imediato, a gente não resolve nenhum problema no Brasil, infelizmente. De imediato, só os direitos que a gente está perdendo. Isso daí é de imediato, mas resolver problema, não. A mediação ela vai se apresentar como uma alternativa... Perdão, qual é a sua área de formação? Pedagoga, desculpa. Há uma mudança, inclusive, na formação jurídica do advogado. A formação jurídica, até então, ela era voltada única e exclusivamente para o litígio. Ela já começa a ser voltada para os métodos alternativos de solução de conflito. A minha formação é voltada para o litígio. Até por isso também justifica o aumento do número de processos. Você já viu a quantidade de advogados que existem no Brasil em relação ao resto do mundo? Por óbvio que uma questão mais urgente, talvez um leito de UTI, você estava pensando nessa situação? Um leito de UTI, quando a questão chega à defensoria, se a defensoria entra em contato com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde pode informar, hipoteticamente, aonde tem um leito, pode informar aonde não tem leito e por que não existe esse leito na rede. Aí sim, infelizmente, a única medida, caso não exista o leito, vai ser a judicialização. Mas a expectativa é que isso seja a exceção dentro do nosso sistema. Na verdade, a expectativa é que existissem leitos para todos os indivíduos. Da mesma forma, fornecimento de medicamento. O que foi que o Superior Tribunal de Justiça alinhou ou traçou como parâmetro para o fornecimento de medicamento? Primeiro, precisa existir um laudo médico a respeito da necessidade daquele medicamento em relação aos outros medicamentos que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, justificando. Depois, é preciso comprovar a hipossuficiência financeira daquele que está requerendo o medicamento. E, terceiro, que aquele medicamento seja aprovado pela Anvisa. Como falou, por exemplo, o professor Roque, muitas vezes, ou algumas vezes, acontece de um medicamento estar sendo requerido judicialmente que está em fase de testes em outro continente. Como é que uma pessoa que está no Brasil, vamos supor, vou falar porque eu sou de lá no interior da Paraíba, entrou com ação judicial para requerer um medicamento X que está na fase de teste no país Y, só que a fase de teste é uma fase onde há sigilo a respeito dos testes e sequer houve ainda um resultado positivo desses medicamentos ou em relação à segurança. Bom, infelizmente, acho que esse tema suscitaria muitas perguntas e eu sou obrigado a encerrar e, claro, que todos os palestrantes vão estar aqui com a gente nessa preparação para a abertura e certamente que as perguntas vão poder ser dirigidas pessoalmente. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, a atenção de vocês, a organização do evento. Parabéns. Boa tarde.
Convidamos a todos presentes para a cerimônia de abertura, que será realizada a partir das 18h30 neste local. Obrigada.
Joia.